Tu sabia que as dispersões humanas elas podem ser divididas em grandes períodos? Tu sabe quais são? Não? Então vem assistir esse vídeo. Então tá, pessoal, vamos começar o nosso estudo então. Nós dividimos as grandes dispersões humanas em alguns grandes grupos. Para nós, importa esse período que começa lá no século XV. Então, entre o século XV e o século XVIII, a gente tem o período chamado do período das grandes navegações. Ele é um período conhecido como aquele em que alguns povos, como os portugueses, os espanhóis, os ingleses, os holandeses e os franceses, eles começaram então a sair ali do seu território, do seu continente, e através dos oceanos eles começaram a buscar novas terras, novas fontes de riquezas. Então esses povos, eles vinham aqui em direção à América, em direção à África e também em direção à Ásia. Uma questão interessante é que nesse período começou então o acúmulo de capital, que era uma coisa, um objetivo daquela época era justamente acumular riquezas. E outra questão interessante é que foi justamente nesse período que começou um intercâmbio entre os povos. Então começou uma questão de compartilhamento cultural, nós conseguimos então adquirir novos conhecimentos geográficos nesse período. Aqui na foto a gente tem então a representação de uma embarcação daquele período. Essa representação está lá na cidade de Porto Seguro, no estado da Bahia, aqui no Brasil. Já nessa época, a gente tem a presença então de algumas pessoas que vinham aqui para essas terras recém-descobertas com o objetivo então de migrar, de trabalhar esse território, de explorar esse território, e dessa forma então a gente tem a presença então dessa migração espontânea, que era aquele período que as pessoas elas vinham porque elas queriam. E também, nesse mesmo período, a gente tem a migração forçada, nesse caso, através dos representado pelos africanos, Então eles eram capturados lá nos seus territórios dentro do continente africano, eles eram aprisionados, colocados à força dentro dessas embarcações e eram trazidos principalmente para a América para trabalhar como mão de obra escrava, então que tinha uma demanda muito grande por essa mão de obra. Então, a gente está falando de um período ali, aqui no Brasil a gente teve no início plantação de cana-de-açúcar, de algodão, então necessitava de muita mão de obra. E esses africanos, então, eles eram trazidos como escravos para cá. Então, essas pessoas, elas eram vistas como uma forma de migração forçada. Eles não tinham escolha, eles vinham porque eles eram obrigados. Depois a gente tem um outro período entre os séculos 19 e 20, que nós dividimos então em 3 etapas. O primeiro desses 3 períodos é aquele em que os europeus eles começaram a vir para a América, agora sim já num outro contexto, e eles começaram a vir principalmente em busca de melhores condições de vida. Naquele tempo tinham vários europeus que eles estavam com problemas de perseguição política, religiosa, alguns conflitos internos. Então essas pessoas, em razão desse descontentamento, eles viram aqui na América uma forma de mudar de vida. Um outro local que também foi destino de muitos europeus, principalmente dos ingleses, foi a Austrália e a Nova Zelândia. O que acontece? No princípio, tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia, eles foram territórios utilizados como um local para colocar aquelas pessoas não muito benquistas lá na Inglaterra, Então, o cara, ele era assaltante, assassino, então eles mandavam lá para a Austrália, que era visto como um local, como uma colônia penal, digamos assim.
Só que com o tempo, eles perceberam que aquela região, a terra de lá era muito boa. Então era boa tanto para a agricultura quanto para a criação de gado. Ao mesmo tempo, eles descobriram ouro naquela região. Então isso fez com que muitas pessoas quisessem sair da Europa e migrar rumo àquela direção. Dentro desse contexto, né, de séculos 19 e 20, nós temos então o segundo período, representado por aquele período entre guerras. Então, ali no início da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 até 1918, logo em seguida a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, até mais ou menos 1960, a dispersão humana ela ocorreu principalmente em razão das perseguições a alguns grupos. Tá? Então a gente tem ali, por exemplo, os judeus, eles procuraram sair, todo mundo que conseguiu, né, sair ali daquela região da Europa, porque estava tendo uma perseguição muito grande, muitos deles foram colocados em campos de concentração, acabaram morrendo. Então, para tentar fugir dessa situação, a gente tem então grandes dispersões nesse período. E o terceiro período, ele vai a partir de 1960 até os dias atuais. Então a gente continua tendo perseguições políticas, perseguições étnicas. A gente tem vários locais com esses problemas, né? Nós temos na Ásia, a gente tem alguns países da Europa, a gente tem na África. Então essas pessoas, elas naturalmente elas acabam migrando, então procurando outros locais, procurando refúgio, né, em outros locais. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês assistiram até aqui, me dá um joinha ali para eu saber que vocês gostaram. Se vocês não se inscreveram ainda e estão assistindo pelo YouTube, se inscrevam no meu canal para vocês poderem estar sempre recebendo os conteúdos que eu estiver postando, tá bom? Beijo para vocês. Até mais. Tchau.